Muitas pessoas falam o seguinte: professor, faça um vídeo explicando a respeito do significado da palavra Papa. Aí a razão de eu fazer um vídeo explicando um pouco sobre o que significa a palavra Papa. Muito bem, o título Papa deriva da palavra grega papas, entre aspas, que significa pai, entre aspas. No início do cristianismo, bem no início do cristianismo, ele era usado como sinal de afeição e respeito a qualquer bispo ou padre. Presta atenção nisso. No início do cristianismo, ele era usado como sinal de afeição e respeito a qualquer bispo ou padre que liderasse uma comunidade. Ainda hoje, é usado nas igrejas orientais, presta atenção nisso, é usado nas igrejas orientais para designar o patriarca de Alexandria. No Ocidente, porém, transformou-se no quê? Transformou-se desde o século IX na palavra que designa o chefe supremo da Igreja Católica Apostólica Romana, ou o Papa. Além de máxima autoridade religiosa, acumula também a chefia dos poderes legislativo, judicial e executivo do Estado do Vaticano. O Papa acumula tudo isso. Cabe ao Papa a palavra final sobre tudo o que acontece dentro dos muros do Vaticano. Desde 1870, guarda isso, ele também é infalível, entre aspas, nos assuntos religiosos, ou seja, não pode ser contestado em suas opiniões e decretos sobre a correta interpretação da doutrina católica. O poder do Papa deriva do apóstolo Pedro, escolhido por Jesus Cristo para ser, como se lê nos evangelhos, lógico, a pedra, entre aspas, que é muito polêmica esse assunto sobre a pedra. Uns falam que a pedra é a revelação, outros falam que a pedra são os cristãos. Mas para os cardeais que compõem a Cúria Romana e para os teólogos católicos, a pedra nada mais nada menos é que o Papa, que era Pedro, como o primeiro Papa. Aí houve uma sucessão de papas, mas Pedro, de acordo com eles, foi calcado sobre a pedra como sendo o primeiro Papa. Muito bem. Pouco se sabe sobre o papel de Pedro durante o tempo em que conduziu os fiéis romanos, mas é certo que ele não tinha todo o poder que seus sucessores lograram. Isso é certo. Confrontando o imperador Nero com sua pregação sobre obediência apenas aos mandamentos de Jesus, Pedro era muito mais um agitador político religioso, reunindo-se quase sempre às escondidas em igrejas subterrâneas e na calada da noite. Será que era isso daí mesmo? Somente com o Tratado de Milão, promulgado pelo recém-convertido imperador Constantino em fevereiro de 313, ano de 313, os cristãos tiveram garantidos os direitos de liberdade de culto que os pagãos gozavam, porque até então só os pagãos gozavam desse direito de culto. Foi o início de uma nova era que começou a acumular riquezas e prestígio. Assim são os papas.
No ano 330, o mesmo Constantino, guardem isso, o mesmo Constantino transferiu a capital do império para Bizâncio, renomeando-a Constantinopla. Sabiam disso? Cidade que passou a ser o centro de gravidade do poder político. Constantino fez isso. O imperador Constantino também quis levar para lá o poder religioso, prestigiando cada vez mais o patriarca da cidade de Constantinopla, em detrimento ao bispo de Roma, que seria o Papa. Isso levou a uma disputa que desembocaria no cisma entre as duas igrejas. Deve ter ouvido falar muito sobre o cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. Esse cisma aconteceu no ano de 1054, situação que ainda perdura. Ameaçados pelos imperadores a partir do século V, os papas buscaram um aumento de sua autoridade, conseguida por meio de concílios que baniram outras doutrinas cristãs, classificando essas doutrinas cristãs como heréticas, como heresias. No final desse período, conhecido também como paleocristão, porque nele a doutrina cristã ainda não estava, vamos dizer assim, não estava completamente estabelecida. A figura de Gregório Magno, Papa até o ano de 604, despontou como modelo a ser seguido durante a Idade Média. Seu papado foi marcado pela determinação de fazer da igreja uma instituição independente, assumindo um papel de liderança política e militar na defesa de Roma contra os bárbaros. No século VIII, o que aconteceu no século VIII? O Vaticano libertou-se finalmente das amarras de Constantinopla, graças a uma aproximação com os reis francos. Eu espero que essa minha explicação tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a respeito de como surgiu o Papa e o poder que esses papas acumularam, não só poder, mas riquezas também. Espero que serviu principalmente aos historiadores que sempre têm me cobrado. Valeu!